De junho, nós vamos disponibilizar no nosso canal a mensagem. Divulgue a mensagem. Se inscreva no canal. A gente divulga tanto vídeo. Eu recebo tanto vídeo. E os da palavra são raros. Divulgue a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para Mateus 9. Quando você encontrar Mateus 9, você pode ficar em pé. Mateus 9, a partir de 35. Em reverência à palavra do Senhor. Assim que você encontrar, se você pode se colocar em pé. Evangelho de Mateus 9, a partir do verso 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Capítulo 10, a partir do verso 1. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, Zelote e Judas Iscariotes, quem foi que o traiu? Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberão de graça, portanto, deem de graça. Não leve ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem que nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Pai, é a sua palavra, Deus. Ministra nos nossos corações, Deus. Que ela passe pelo nosso entendimento. Que ela seja escondida no nosso coração. E que a gente pratique essa palavra. Em nome de Jesus eu oro. Que as nossas mentes e os nossos corações estejam cativos a ela nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar, igreja? A palavra do Senhor, a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, fala de um só homem, Jesus Cristo. Então, quando você vai em todo o Antigo Testamento, em todo ele, desde Gênesis até o último profeta, a mensagem é: Jesus
virá. Jesus virá. Quando você estuda os evangelhos te falam o quê? Que Jesus veio. Ele veio. Quando você passa do evangelho e vai para as cartas paulinas, joaninas, não importa, as cartas dizem o quê? Que Jesus voltará. E quando você chega em Apocalipse, que é a revelação, Jesus não só voltará, não só julgará, mas reinará eternamente. Amém ou não? Então, a palavra de Deus, ela é Jesus Cristo. Deus, ele só tem um objetivo quando você lê a palavra. Um objetivo. Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar a mim. Ele quer tornar claro o quê? A vontade dele nas nossas vidas. O único objetivo é esse. Não é? É por isso que o Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós. E nós pudemos ver o quê? A glória dele. Porque a encarnação de Deus é o maior milagre do mundo. Amém ou não? Jesus Cristo, Deus encarnado. Nós servimos o quê? Ao Deus encarnado. Então, amados, qual é um dos grandes objetivos do Evangelho? Um deles é fazer com que todos os discípulos, todos aqueles que levariam a revelação de Deus, que levaria a vontade de Deus, que levaria as boas novas de Deus, eles o quê? Fossem capacitados. O grande objetivo é esse. É por isso que os discípulos, e discípulo quer dizer o quê? Aprendiz. É por isso que Jesus Cristo fez com que o quê? Os discípulos andassem com ele e vissem o quê? Na prática aquilo que ele fazia. A semana passada nós vimos o quê? Quando os discípulos estavam no barco com Jesus. Não é? Todo mundo desesperado, Jesus dormindo, as ondas, negócio, né? E os camaradas falaram, Jesus, o negócio está pegando aqui. E o senhor dormindo? Estava todo mundo com o quê? Com medo. Estava todo mundo o quê? Com pouca fé. Então o que Jesus quis trabalhar na vida dos discípulos? O medo. Quis trabalhar o quê? A fé. E logo depois, quando o barco aportou, vieram dois o quê? Endemoniados. Então Jesus Cristo também quis mostrar a eles o quê? Que existe o quê? Uma guerra espiritual. E hoje, Jesus Cristo, ele deseja o quê? Nos ensinar o quê? Como é que o reino dele pode ser expandido usando quem? Nós. Amém ou não? Os seus discípulos. Por quê? Porque Jesus, o Cristo, ele quer nos ensinar o quê? A fazer na prática. Amém ou não? Então, um grande objetivo para mim e para você, na mente e na revelação de Jesus Cristo, é que eu e você sejamos o quê? Discípulos. Sejamos apóstolos, sejamos pastores, sejamos evangelistas. É por isso que ele começa essa palavra dizendo do ministério dele. São 3 só. Jesus e o quê? Jesus e o quê? Ensinando, pregando e curando. O que Jesus espera da minha vida e da sua vida? Que a gente receba o quê? O ensino. Nós precisamos saber a quem servimos. Se você não sabe a quem serve, então você recebe o ensino aonde? Na escola bíblica, na teologia, nos grupos, através de um amigo, através de um discipulado. Você recebe o ensino e ensina. Você recebe a pregação, o sermão. Para que serve o sermão? Para que a gente mude as nossas atitudes. Porque senão Jesus só ensinava. Então nós estamos aqui hoje para receber o quê? A mudança. Isso tem que frutificar na minha vida e na sua vida. E também cura e libertação. Nós precisamos ser o quê? Curados, libertos dos nossos medos, das nossas ansiedades. Então, um dos grandes objetivos de Jesus é o quê? É esse. Só que Jesus, ele é muito mais, ele espera muito mais
Porque no próximo verso, no verso 36, Jesus disse o quê? Que ele se compadeceu. Ele ensinou, ele pregou, ele curou, ele libertou, mas ele também o quê, igreja? Se compadeceu. Porque quando ele olhou aqueles judeus, ele falou, puxa vida, eu estou compadecido. Eu quero curar, eu quero tratar, eu quero ensinar. E como é que ele faz isso na minha vida e na sua vida? Nos dando o quê? Provações. Se você chegar um dia para mim e falar, pastor, eu estou com uma depressão profunda, eu posso te ajudar, por quê? Porque eu já fui deprimido. Eu já tive síndrome do pânico. Se você falar para mim, falei, pastor, eu estou querendo me matar. Eu sei o que você está sentindo, porque eu já quis me matar. Pastor, rapaz, eu estou com um problema de álcool. O negócio, rapaz, o negócio está feio. Eu vou poder te ajudar porque eu fui um alcoólatra. Amém ou não? E tantas outras coisas que eu passei, como falta de emprego. Pastor, eu estou passando um momento difícil na minha vida, rapaz. Estou com falta de emprego, não tenho dinheiro. Eu sei o que você está passando. As provações nos fortalecem. Amém ou não? Porque Deus dá aquilo que você pode carregar. A gente vai criando o que? Essa casca de jacaré. Então, na verdade, o que Jesus Cristo quer é que eu e você o quê? Acreditemos nele, passemos pela provação. E tudo aquilo que você falar, eu vou saber. Porque você vai me procurar. E eu vou te procurar porque tem coisa que você sabe e passou que eu não passei. É por isso que Deus se encarnou. É por isso que Deus esteve aqui como homem. Porque Ele sabe exatamente o quê? As nossas necessidades. Ninguém teve medo maior. Ninguém teve angústia maior. Ninguém. Foi quem? Cristo Jesus. É por isso que Jesus Cristo conta com quem? Conosco. Nós estamos vivendo atos, irmãos. Aquela turma já morreu. Quem está aqui na terra hoje? Nós. Agora, nós temos dificuldades, porque pela própria palavra diz o quê? A seara é grande, a necessidade é grande, mas os trabalhadores são cada vez o quê? Menores. E isso ele falou onde? Naquela época. É por isso que quando Deus te chama, e nós vimos semana passada na teologia, né? Quando Ele chama, Ele o quê? Ele comissiona. O que é comissionar? Ele confia em cada um de nós. Então eu estou levantando a pastora Ana, eu confio nela, eu comissiono ela, eu estou confiando nela. Só que eu vou capacitá-la. Se ela o quê? Quiser. Amém ou não? Então ela precisa querer. Ela precisa estar no centro do quê? Da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, e aí começa o capítulo 10, do verso 1, ele nos dá o quê? O que está escrito aí? O que Jesus Cristo me dá e te dá? Autoridade. Amém ou não? Olha o caminho. Ele te chama, você aceita. Ele confia, eu quero. Ele te dá a autoridade. É no meu nome? É no nome do pastor João? É no nome da pastora Ana? É no nome de quem? De Jesus Cristo. E o que é autoridade? É o direito de mandar e ser obedecido. Demônio, saia daqui agora em nome de Jesus. Amém ou não? Então é essa autoridade que eu e você temos o quê? Que estar no nosso coração. Porque se isso não entrar no seu coração, irmão, você vai sair daqui igual você chegou. É por isso que você pode ver, todos nós que oramos aqui, todos nós que oramos, o nosso desejo é que a gente saia daqui diferente.
a gente saia daqui movido pelo Espírito Santo. Porque a igreja não é religiosidade, porque nós queremos ser sal, nós queremos ser luz, amém ou não? Esse é o nosso grande objetivo. E Jesus Cristo começou com quantos discípulos? Com 12? Nós somos em quantos aqui? 1, 2, 3, 12, 20, 23? Somos o dobro. Só aqui. Olha o que a gente pode fazer. Se os discípulos fizeram o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o quê? Muita coisa. Se nós tivermos o quê? Ousadia. Até aqui tudo bem? Até aqui entendemos, né? Só que eu tenho que sair fazendo de qualquer jeito? É assim que Deus pede? O que Jesus está falando, depois que a gente entendeu tudo isso, no verso 5, na parte do início? Não tome o caminho que leva aos gentios, nem entre nas cidades do samaritano. Ué, não entendi. O senhor não está falando que ide, pregai o evangelho? Parece que Jesus ele está o quê? Criando algumas limitações, né? Olha, vocês vão pregar o evangelho, mas não vão nos gentios. Vocês não vão no samaritano. Por quê? Porque naquele momento, Jesus Cristo queria que todos pregassem para quem? Para as ovelhas perdidas. Nós vimos aqui, nós lemos, no capítulo 9 de 36, pregue para as minhas. Quem eram as ovelhas perdidas de Jesus? O povo de Israel. Então, inicialmente, Jesus Cristo queria salvar quem? As ovelhas perdidas. Por quê? Porque os discípulos, eles eram judeus. Eles passaram por tudo aquilo que os judeus passaram. Amém ou não? Então, eles sabiam o quê? Falar com eles. Eles eram deles. Esse aqui é o Messias. Esse aqui é Jesus, o Cristo. É Ele. É aquele que Isaías falou, é aquele que Obadias falou, é aquele que todos falaram. Então eles não estavam preparados para falar para gentil. Eles não estavam preparados para falar dos samaritanos. Ele estava preparado para quem? Para falar de quem? Aos judeus. Então Jesus Cristo me dá e te dá o quê, irmãos? Estratégia. A gente precisa sair com estratégia. Por quê? Porque o mundo espiritual não é brincadeira. Porque toda ferida que você abre, você tem que fechar. Então, às vezes, você vai fazer a visita para alguém, é pior você ir do que não ir. Porque às vezes você pode abrir uma ferida que estava no quarto escuro da pessoa e não poder o quê? Fechar. Amém ou não? Então é extremamente o quê? Perigoso. É por isso que Deus fala, é por isso que Jesus falou, olha, devem ser obedientes, me obedeçam. Vocês têm que se preparar. E vocês têm que fazer conforme a vontade de Deus. Não é conforme a minha vontade, não é conforme o meu ego. É conforme o quê? A necessidade. E é justamente isso que Jesus Cristo começa a explicar. E eu oro para que Ele explique para você, para cada um, o que Ele quer da sua vida ministerial. O que Ele quer que você faça. Porque aqui Jesus Cristo ele foi claro. Preguem que está próximo o reino dos céus. Quando você pega Mateus, Mateus não fala reino de Deus. Ele fala reino dos céus. Por quê? Porque o judeu ele não admite que você fale o nome de Deus em vão. Então, se você pregar reino de Deus para um judeu, você já começou a perder. Então, você prega o quê? Reino dos céus. Cure enfermos, ressuscite, purifique, expulse demônios. Você receberá de graça e dará de graça. Pela minha o quê? Autoridade. Vão sem suprimentos, vão sem nada. Não foi orado aqui, não foi dito aqui de que Deus ele supre? Sim ou não?
Só que às vezes a gente não entende isso. A gente fala que Deus supre porque a minha é o quê? Como você falou, negócio de arroz, como é que é? Tomar cuidado com o que você fala, porque você revela idade. Pote de arroz revela idade, não é? Porque falar disso com um pote cheio de arroz é o quê? É fácil. Só que ele continua falando. Amém ou não? Ó, você prega, você fala, você cura, vai sem nada, você precisa acreditar em mim. Só que vai ter lugar que eles entrarão e que ninguém o quê? Vai receber. E como eu e você somos culpados por isso? Que a gente prega, a gente fala, a gente vira cambalhota, a gente faz um monte de coisa e a pessoa não se converte. E como eu e você nos culpamos às vezes, sim ou não? Você se culpa às vezes? Pô, mas eu estou orando, ele não se converte. Ele vem na igreja e nunca mais volta. Pô, será que eu falei igual uma bobagem? Será que nós não cantamos direito? Será que nós não oramos direito? Sim ou não? Claro que sim. Só que tem gente, irmãos, que não quer. E a palavra de Deus, ela é libertadora nesse sentido. Não quer. Só que a palavra de Deus também está dizendo o quê? Do juízo final. E Jesus Cristo pede para que a gente seja o quê? Prudente. Que a gente saiba fazer. Que a gente saiba orar. Porque quando Jesus Cristo fala que eu e você devemos ser prudentes e simples, a gente precisa saber onde anda. Porque quando a gente começa a mexer no reino espiritual, o objetivo de Satanás é levantar pessoas para quê? Para te arrebentar. E ele derruba. Sabe quando você está jogando bola, que você entra na dividida com perninha meia? Sim ou não? O que vai acontecer? Você vai quebrar a perna. Porque do outro lado vai ter quem? Uma pessoa que vai entrar forte na dividida. Então o diabo ele entra forte na dividida. Então a gente precisa se preparar. A gente precisa orar. A gente precisa se ungir. A gente precisa se ungir de quê? Da autoridade de Jesus Cristo. Porque será concedido a cada um de nós. Amém ou não? A cada um de nós pela autoridade de Jesus Cristo. Lembra aquela passagem de Seva? Seva, ele foi o quê? Um exorcista ambulante. Lembra dessa passagem, lá em Atos? Que esse exorcista ambulante, ele ganhava o quê? Dinheiro com exorcismo, né? Até ele pegar um demônio sério mesmo. Você lembra que o demônio fala para Seva, não? Quem lembra? Pode falar. Jesus Cristo, eu conheço. Paulo, eu sei quem é, você não. Você não sei. Então nós precisamos o quê, irmão? Estar o quê? Preparados. Certa vez um pastor, isso aconteceu, ele foi expulsar um demônio. Tinha um irmão que estava tentando expulsar, não conseguia. Chama quem? Chama o pastor. Aí chamaram o pastor, ele começou a orar. Sabe o que o demônio fez na cara dele? Já contei isso, né? O pastor fumava. Tem autoridade? Era viciado em quê? Em cigarro. Como é que você vai expulsar demônio com brecha? Não vai dar certo. Amém ou não? Então a coisa é séria. Mas o que Deus veio nos trazer hoje aqui é para que a gente se prepare. Para que a gente, pela autoridade do Espírito Santo do Senhor, pela autoridade de Jesus Cristo, nós que somos o dobro da quantidade dos apóstolos, a gente frutifique. Mas que a gente comece com o quê? Com humildade. Recebendo o ensino. Eu preciso saber quem eu sirvo, certo? Se eu não sei quem eu sirvo, irmão, eu preciso pregar a palavra. Quando eu falo pregar a palavra, não é só púlpito, né? Para a família. Eu tenho que pregar para o meu filho, para a minha esposa. Quando a gente fala de curar e libertar, a gente precisa também, pela autoridade de Cristo, o quê? Curar e libertar.
Porque não é só Cristo que te conhece, o inimigo também te conhece. Amém ou não? Só que nós, às vezes, não nos conhecemos. A gente quer fazer e quer fazer. E geralmente, quando a gente vai despreparado, a gente o quê? Quebra a cara. Amém ou não? Essa é a palavra de hoje. Amém? Humildade, reverência, é Deus que cura, é pela palavra, é Jesus Cristo, mediante o quê? Estratégia, mediante oração. Amém? E o que Deus colocou no meu coração, amados, antes de nós nos assentarmos à ceia, porque no final dessa oração, a gente vai convidar vocês a sentarem na mesa. A gente costuma dizer que a igreja ela vai aumentando e nós vamos ter também quantas mesas forem necessárias. Porque a gente crê no quê? Na comunhão dos santos. Amém? Então eu peço nesse momento que você fique em pé.